Será que seria muito pedir para vocês sentarem todos para cá? Porque aí, como eu estou olhando para a câmera aqui, fica mais fácil olhar para cá. Se puder, se faltar cadeira aqui, amor, me ajuda a colocar mais umas cadeiras aqui nessa fileira, que aí eu não fico dividido no meu olhar aqui. Pedir a gentileza da minha sogra também, que aí fica mais fácil olhar para a câmera e olhar para vocês aqui, tá bom? Ainda em pé, eu quero te convidar, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 25. Gênesis 25, a partir do versículo de número 24. Gênesis 25, a partir do verso 24. Todos acharam? Sim. Eu vou ler a palavra do Senhor então, e você ora, no final dessa leitura a gente ora junto, tá bom? Gênesis 25, a partir do verso 24. O subtítulo da minha Bíblia está como o nascimento de Esaú e Jacó. A palavra do Senhor diz assim, palavra santa do Senhor: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú, que significa peludo, cabeludo. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, que é trapaceiro, né? Quis como que correr na frente do irmão. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque, né, o seu pai no caso aqui, a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Então o pai amava Esaú e a mãe gostava de Jacó. Jacózinho da mamãe. Tá bom? É você, Paulinho? Então, e Jacó cozera um guisado, quer dizer, ele preparou um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Edom significa vermelho, avermelhado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua no teu caminho, Pai. Senhor, a nossa vida, o tempo todo, temos que tomar decisões, algumas fáceis e outras mais difíceis, Senhor. Mas eu peço, como é o tema dessa mensagem nessa noite, nós possamos sempre valorizar a nossa herança espiritual, que possamos amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia, Senhor. Pai, que nós abra os nossos olhos para que nós possamos ver o investimento que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida de cada jovem aqui, Senhor. Nós estamos plantando uma igreja com jovens, Pai, com adolescentes, jovens, na sua maioria, e eles serão o futuro desse ministério, eles serão o futuro,
aqueles que vão levar a bandeira do Evangelho aos quatro cantos desse mundo, Pai. Então eu peço que tudo que for falado hoje aqui, eles não venham ser roubados pelo inimigo. Senhor, eu sei que na vida dos jovens, em particular, são muitas tentações, são muitos apelos, são muitas propostas que surgem no caminho deles. Quantos, ó Deus, eu posso dizer ao longo de todos esses anos, que começaram com Jesus, amando Jesus, mas de repente se esfriaram, olharam para as circunstâncias, olharam para os prazeres desse mundo e se desviaram. Mas eu peço, Deus, guarda os teus filhinhos, guarda, Senhor Deus, a tua herança, a tua possessão, Pai, para que eles possam ser jovens fortes, que conheçam o seu Deus, que conheçam a sua palavra, que amem o Senhor acima das suas próprias vidas, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, Jesus. E que Deus abençoe todos vocês, a vida financeira também, a vida de todos. Em nome de Jesus. Queridos, a mensagem que eu quero trazer nessa noite tem o tema: valorize a sua herança espiritual. Vamos entender um pouquinho desse texto que nós acabamos de ler aqui, tá bom? Então preste atenção para você, junto comigo, nós vamos ler, para que depois a gente possa explicar e aplicar essa palavra ao nosso coração. Então nós temos aqui dois irmãos, né, que a Bíblia chama de Esaú e Jacó. E esses dois irmãos, Gênesis 25, 24, né, esses dois irmãos, eles são gêmeos, mas fisicamente eles não são idênticos, né, são opostos, tanto na aparência física, como também no temperamento. Eles possuem um temperamento completamente diferente um do outro. E o Senhor disse para Raquel, no momento que ela estava grávida, ela sentiu que alguma coisa estava estranha na barriga dela, e naquela época não havia ultrassom. Eu acho que até seria muito engraçado ver a ultrassom, porque ela sentiu uma batalha acontecendo dentro da barriga dela, uma luta. Ela, o que está acontecendo? Ela nem sabia que era gêmeos também, né? Não havia essa tecnologia para saber que eram dois filhos. E o Senhor, então, em resposta à oração de Rebeca, o Senhor explicou para ela o que estava acontecendo. O Senhor disse para ela: olha, dentro do seu ventre existem, na verdade, duas nações, dois povos estão dentro de você. Então, obviamente, você tem gêmeos, dois filhos, e cada um deles vai representar uma nação diferente, um povo diferente, de modo que o maior servirá ao menor. Então isso era algo totalmente inusitado, algo totalmente diferente, porque normalmente era o menor que servia ao maior. Mas o Senhor já havia, profetizado, dito que no caso dela, o maior é que serviria o menor. Isso já nos mostra um princípio importante que a gente tem que carregar para a nossa vida espiritual, que Deus, normalmente, frequentemente, Deus inverte a ordem natural do homem, né? No natural, o menor serve o maior, mas no mundo espiritual, nas coisas de Deus, às vezes Deus inverte, Deus faz com que o maior sirva o menor. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são diferentes dos caminhos dos homens, amém? Nós estamos aqui diante de um Deus que o caminho dele nem sempre é o caminho que a gente consegue entender, a gente consegue captar. Alguém pode imaginar que Deus ia pegar um pequeno Davi, um Davizinho, e fazer dele o rei de Israel, fazê-lo lutar contra um gigante como Golias? A gente não imagina, né? Tantas vezes na Bíblia o Senhor fez isso. Ele pegou uma coisa improvável, uma coisa que não era, que não tinha aparência, para confundir as coisas que têm aparência. Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo
para confundir as sábias, que Deus escolheu as coisas fracas, vis, né? sem muito valor, para justamente o homem não ter que se gloriar a não ser no Senhor. Amém? Amém. Deus tem prazer em usar coisas improváveis, coisas fracas, coisas que aparentemente não têm nenhuma aparência de grandeza, mas Deus, Ele quer muitas vezes ser glorificado naquilo que humanamente não pode ter nada de bom, aquilo que os homens olham e dizem, mas como que pode alguma coisa boa sair da vida do Cris? Como que pode sair alguma coisa, né, preciosa da vida do Felipe? Como que pode sair alguma coisa preciosa da vida do Paulinho? Mas quando Deus está envolvido na situação, o nome dele é glorificado e todos têm que ver e reconhecer que o nosso Deus é grande, que Ele faz as coisas como Ele quer, que Ele cumpre o seu propósito. Amém? Aleluia! Falando um pouquinho mais sobre esses dois personagens, Jacó e Esaú, a Bíblia fala que Esaú era ruivo e cabeludo, né? E que ele era caçador, ele era um homem da caça, ele era um homem que constantemente estava lutando com animais, armando armadilhas, né? Para pegar os bichos. E ele era um cara então assim aventureiro, ele era um rapaz cheio de vigor, cheio de iniciativa, né? Ele era um caçador. Então você já pode imaginar a vida de um caçador, né? Aquele que fica escondido na espreita, esperando chegar o animal para pegar. Esse era o perfil dele. Agora nós temos Jacó, um rapaz completamente diferente, talvez mais tímido, talvez a Bíblia fala que ele era quieto, ele era caseiro, vivia nas tendas. Ele era aquele menino talvez mimado da mamãe, né? Que a mãe olhava assim. Esaú é aquele que pegava no pesado mesmo, né? E o Jacó já era aquele que a mãe dava um boi para ele, né? E lavava a louça para ele talvez, fazia as coisas para ele, né? Então passava a mão na cabeça, né? E isso já também lá na frente vai dar problemas na vida dos dois, porque uma das coisas que os pais não podem fazer é ter preferência em relação aos filhos. Isso não é bom, isso não é saudável, né? Tem pais que preferem mais um filho do que o outro, e a gente vai ver que isso vai dar problema na vida dos dois. E como eu disse, né, Jacó é esse mais quietinho, né? Mas é importante você entender que Jacó e Esaú na Bíblia, ao mesmo tempo, representam dois princípios diferentes. Cada um deles aqui representa um princípio espiritual diferente na vida de cada um de nós. Falando um pouquinho agora de Jacó. Jacó, ele nasce, né, agarrado no calcanhar do seu irmão, né, segurando no calcanhar do seu irmão. E aquela cena chamou a atenção no nascimento, tanto que os pais deram o nome para ele de Jacó, que significa suplantador, enganador, usurpador, trapaceiro. Então é como se ele tivesse realmente querendo puxar o irmão dele para trás e avançar, né, ir à frente. E nós vamos ver ao longo da vida de Jacó na Bíblia Sagrada que de fato ele foi um trapaceiro, que ele muitas vezes se aproveitou da situação. E o nosso texto que nós acabamos de ler é um exemplo claro disso. O irmão chegou esfomeado, o irmão estava vulnerável, com fome. O que ele pensou? Já sei o que eu vou fazer. Vou preparar um prato bem gostoso aqui, um guisado, né? Um prato bem maravilhoso. Só que eu não vou dar de mão beijada não. Eu vou fazer um rolo. Eu vou fazer uma troca com ele. Ele vai chegar esfomeado, e ele já conhecia, obviamente, o seu irmão. Ele falou o seguinte: olha, eu te dou esse prato gostoso, saboroso, se você me der o direito de primogenitura. Toda a herança, todos os privilégios que recairia, um dos privilégios para você entender a Bíblia, é que o primogênito, aquele que era mais velho, recebia porção dobrada. Ele recebia sempre o dobro.
em relação aos outros irmãos. Então tudo era mais, ele acabava liderando o grupo, e a gente está tratando aqui de promessas de Deus muito grandes na vida, né, dos patriarcas. Então, vamos dizer assim, que ele sairia na frente. E a Bíblia Sagrada diz que Esaú falou: tá bom, pode pegar essa primogenitura, que afinal de contas, se eu não comer eu vou morrer, e que adianta ter uma primogenitura, porque se eu vou morrer, porque eu estou morrendo de fome, e não sei o que. E ele fez o irmão dele jurar. Ele foi oportunista, né? Ele usou aquele momento de fraqueza, aquele momento de fragilidade, né, para fazer o irmão dele entregar uma coisa que aos olhos de Deus e aos olhos da cultura judaica uma coisa tão preciosa. Então Jacó usou de artimanha. Então realmente ele agiu conforme o nome dele. Ele foi de fato um usurpador, um suplantador, né? Ele foi um enganador do seu irmão. E ele pediu o direito da primogenitura. Mas olha que interessante, Deus tinha feito uma promessa para Rebeca, e na promessa Deus havia dito o seguinte: olha, o maior servirá ao menor. Em outras palavras, Jacó não precisava ter feito o que ele fez, não só esse momento, como depois, mais adiante no texto, nós não vamos ler, mas mais adiante no texto, quando Isaac já está velho, está meio cego, e ele, pela cultura também judaica, ele iria liberar uma bênção, né, para o mais velho. A mãe, vendo a situação, ela manipulou a situação, foi lá, preparou um prato para o pai, né, para o esposo, e fez mais uma vez Jacó se passar como o filho mais velho. E o irmão foi caçar. Quando voltou, Jacó já tinha comido, né, já tinha feito um prato de comida, tinha já usado uma roupa simulando que ele era o seu irmão mais velho. Isaac diz assim: a voz é de Jacó, mas o pelo e o cheiro é de Isaac. Ele já estava meio velho, né, sem muito discernimento, sendo guiado só por aquilo que é natural e não pelo espiritual, só pelos sentidos e não pela percepção espiritual, não pelo discernimento. E a Bíblia diz que embora nós andamos, né, na carne, mas nós andamos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. O cristão não anda por aquilo que sente. Às vezes você pode olhar, está tudo negro, o céu está escuro, mas você precisa em Deus se levantar e dizer: eu não ando pelas atmosferas, pela variação dos meus hormônios, pela variação daquilo que eu estou sentindo, mas eu ando por aquilo que eu creio. E porque eu creio, eu descanso em Deus. Mas a Bíblia diz que mais uma vez Jacó trapaceia o seu pai, e a bênção vem sobre a vida dele. E a mãe criou aquela situação, o irmão descobriu, a mãe ajudou, né? A mãe ajudou, passou um pano, como a gente fala, né? Aí o que acontece? O irmão queria matá-lo, Esaú queria matá-lo, falou: eu estou esperando o pai morrer, eu vou te matar. A mãe, percebendo, o que ela fez? Vai lá para a casa da minha família, muda para o interior, né? Sai aqui dessa cidade, sai desse lugar, deixa passar o tempo, que as coisas vão melhorar. E aí a gente aprende um outro princípio importante também: tempo não cura as coisas. Não coloque o tempo. Perdão é uma coisa que você tem que dar hoje, agora, e não ficar esperando o tempo, né? O mundo diz que o tempo cura todas as coisas. Isso não é verdade. O que cura todas as coisas é o perdão, quando você libera no teu coração. Você não precisa esperar 20 anos para perdoar uma pessoa. Perdoe hoje, em nome de Jesus. Você vai ficar 20 anos carregando um jugo, 20 anos carregando uma situação, porque não teve coragem de perdoar? Não. E a mãe dele deu um jeito na situação, mas o triste é que ela achou que o tempo ia passar, dali a algum tempo, e ela voltaria a estar tudo tranquilo novamente. Mas isso não aconteceu. Rebeca nunca mais viu Jacó. A vida mudou completamente dessa família. E olha que interessante, em Gênesis 25, 23, que nós lemos aqui, o Senhor tinha dado uma promessa. O Senhor falou para ela o seguinte: olha, tem dois
povos no seu ventre, tem duas nações no seu ventre, e o maior servirá ao menor. Gente, isso é uma palavra que Deus deu. Então Jacó não precisava tomar nada do seu irmão, Rebeca não precisava manipular a situação e fazer com que Jacó recebesse uma bênção, como se tentando ajudar Deus. Irmãos, Deus não precisa de ajuda. Quando Deus tem um plano, o plano do Senhor vai acontecer. Deus não precisa da nossa manipulação, Deus precisa da nossa fé, Deus precisa da nossa perseverança, mas não da nossa manipulação. Não a gente tentando mudar as circunstâncias. Amém? Amém. Se Rebeca tivesse descansado em Deus, a promessa teria acontecido na sua casa. Ela não precisaria criar essa hostilidade, essa inimizade entre os filhos, que poderia ter gerado morte. Ela não teria perdido o privilégio de ver o seu filho crescer. Olha quanta desgraça aconteceu nessa família, porque ela manipulou as circunstâncias. Rebeca foi uma manipuladora. A Bíblia mostra mulheres manipuladoras, pessoas manipuladoras aqui. Jezabel, está lá, vai começar. Mas a Bíblia mostra uma mãe aqui, com as melhores intenções. Então não adianta ter as melhores intenções para a vida do filho. As mães, os pais têm que, além do amor, têm que aplicar a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Amém. E como é que Deus iria cumprir essa promessa na vida de Jacó? Não era por essas vias, não é por esse caminho da manipulação, seria pela fé. A Bíblia diz em Hebreus que é pela fé e pela paciência que nós herdamos as promessas do Senhor. Amém? Você tem que andar crendo nas promessas de Deus e esperar no Senhor, porque era pela fé que essa promessa, de forma sobrenatural, que iria acontecer na vida de Jacó. Agora nós temos Esaú. Vamos olhar um pouquinho agora para a vida de Esaú. O camarada chega do campo, talvez aquele dia ele trabalhou tanto, e a Bíblia diz que ele estava cansado, talvez exausto, chegou com fome. Agora Esaú, nesse momento de fome, o irmão dele faz uma proposta para ele: me vende a sua primogenitura, troca que eu te dou alguma comida. Ele simplesmente nem pensou, ele não considerou, ele não avaliou, ele simplesmente trocou, porque ele queria naquela hora matar a sua fome, ele queria resolver o seu problema naquele momento. Que se dane, deixa para lá esse negócio de primogenitura. Então Esaú é a figura, representa o cristão mundano, o cristão do mundo. O cristão do mundo, o homem do mundo, ou o cristão do mundo, não consegue apreciar o valor da primogenitura, não consegue apreciar o valor das coisas espirituais. Ele prefere as coisas da carne do que as coisas do espírito. O homem carnal está preocupado mais com o seu estômago do que com o seu espírito. Ele vive para a manutenção dos apetites da sua carne. E sabe o que a Bíblia diz? Que lá em Hebreus 12:16, que Deus chamou Esaú de profano. Profano. Você sabe o que é profano? Hebreus 12:16. Profano, essa palavra traduzindo significa fora do templo. Fora do templo comum, ou do mundo. Quer dizer, aquilo que não é sagrado, aquilo que não é santo. Então ele era um homem do mundo, profano, ele era um homem comum. E ele era o tipo de pessoa que até foi bem sucedido financeiramente.
Olha que interessante. É possível você ser um cristão bem-sucedido financeiramente, mas ser um fracasso com Deus. Se um cristão trabalhar muito, tiver a sua empresa, ou enfim, correr atrás, ele pode ter a prosperidade. E Esaú é um homem rico, foi um homem abastado. Mas o que nós vamos perceber na vida dele, gente? Que ele era um homem que estava muito bem financeiramente, muito bem instalado, né? E tinha muitos gados, muitas riquezas. Mas ele foi um homem que desprezou a vida do Espírito Santo, a vida de Deus. Amém? Ele trocou uma coisa tão preciosa aos olhos do Senhor, que era a primogenitura, que era essa herança espiritual. Então, como eu disse, Esaú é uma figura do crente carnal. Crente carnal, que não consegue viver uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Vamos olhar algumas coisas aqui na vida de Esaú. Primeiro, Esaú foi um homem que deu mais importância à sua apetite física do que à sua herança espiritual. Amém? Olha que coisa. O texto diz que ele chegou, versículo de número 30, diz que ele disse: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Não é isso? E depois no 32 diz: estou a ponto de morrer. Gente, uma pessoa está a ponto de morrer se ficar um dia sem comer, fala a verdade. Não. Né? A pai estava assim, ó, fazer exame, ai, vou morrer, não morre. Um dia sem comer, não morre. Não morre. Eu até falei, toma água que passa fome. Mas olha o que você percebe aqui nas palavras desse homem, né? Que ele é uma pessoa que está sendo, a vida dele, a decisão da vida dele está sendo dirigida pela apetite, pela fome. Ele colocou a sua necessidade física acima de todas as coisas. Ele foi vencido pelo seu apetite físico. Ele foi vencido pela sua carne. E há muitos cristãos vivendo dessa maneira. Estão sendo vencidos pelos apetites da sua carne, pelos desejos da sua carne. Porque você às vezes pode entregar o seu coração a um desejo carnal, não só comer aqui no caso, mas a qualquer tipo de gratificação, de desejo carnal. Eu fico imaginando ele chegando, ai, estou morrendo, não consigo. Consegue sim, mas ele era um homem que deixou o apetite carnal falar mais alto na vida dele. E há muitos cristãos que estão vivendo dessa maneira, estão vivendo presos à vida aqui na terra, estão sempre buscando mais, estão sempre querendo mais, estão sempre querendo alimentar mais, e só que vai deixando a vida espiritual de lado, vai morrendo, vai apagando. Estão tão preocupados com a manutenção da sua vida aqui, com o que vão comer, com o que vão vestir, com as coisas dessa vida, que não tem tempo mais para estar com a palavra de Deus, não tem tempo mais para ouvir a voz de Deus, não vem ao culto. Por quê? Porque elas são pessoas que estão voltadas para si mesmas. Sabe aquele ratinho que fica naquela gaiola correndo? Dá um pau, né? Mas não sai do lugar. A sensação é que está indo para algum lugar, mas aquele ratinho não sai daquela gaiola. Ele está preso àquela roda, aquele ciclo. E Deus, nessa noite, fala para nós que há muitos que estão correndo atrás daquilo que não deveriam estar correndo, que estão se ocupando daquilo que não deveria, que estão perdendo o sono, que estão perdendo a vida atrás daquilo que não tem impacto
na sua vida eternamente, que não é relevante. Deixa eu ler o texto para você. Isaías 55:1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Então quem está com sede precisa do quê? Beber água, não é? Todos vocês que estão com sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde e comprai. Isaías 55:1. Vinde e comprai. Como é que você compra sem dinheiro? Aqui é alguma coisa que Deus está fazendo por você. Comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. O Senhor está oferecendo hoje vinho, leite, alimento, paz, alegria, segurança, amor próprio, valor. Tudo isso Deus está oferecendo para você hoje. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Deus está falando, por que você está gastando com aquilo que não é essencial? Não que Deus é contra a gente comprar aquilo que não é pão, uma camisa nova. É gostoso, né? Uma camisinha, uma blusa nova, um sapato novo, né, amor? Não tem problema. Mas o que Deus denuncia é você querer preencher o vazio da tua alma com essas coisas. E o nome tem um nome bonito para esse tipo de coisa, que é chamado consumismo. Consumismo. E o produto do vosso trabalho é aquilo que não pode satisfazer. A gente não conhece pessoas assim, Paty? Ganha bem, ganha mais que nós, mas nunca está satisfeito. Porque o Senhor está dizendo aqui, porque o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Você deveria estar buscando em Deus essa satisfação. Quando Deus não é a nossa satisfação, nós nos tornamos mendigos dos sentimentos. Você mendiga amor, você mendiga a atenção das pessoas, você mendiga carinho de homem, você passa a ser alguém que vive a sua vida achando que o outro vai te preencher, que o outro vai te fazer feliz, que o outro vai completar você, que enfim, são vazios que estão no seu coração. Leve para Deus o vazio do seu coração, mas não se deixe enganar, não se deixe iludir. Amém? Amém. Deus está falando com você aqui hoje? Amém? Yes, sir. E aí o Senhor diz: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma, olha que lindo esse versículo, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus está falando: olha, se você quiser comer, eu tenho para você um banquete. Aleluia. Eu tenho um banquete, só que não é um banquete físico, é um banquete espiritual. Se você atentar à minha palavra, se você atentar aos meus conselhos, você não vai precisar pagar nada por isso. Você vai poder comer e comprar sem preço e sem dinheiro. Olha como que são as coisas de Deus. Amém? Amém. Quero pregar isso aqui num culto de fogueira santa. Deus dizendo aqui, ó, você não precisa pagar nada, porque Ele está dizendo aqui: comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Agora o versículo 3. Oi? Nós estamos em Isaías 55. Agora o versículo 3. Olha o Senhor falando aqui, ó. Se Esaú tivesse, esse texto tem a ver com Esaú, tem tudo a ver com Esaú. Olha o que o Senhor diz aqui: inclinai os vossos ouvidos. Inclinai os vossos ouvidos. Faz assim comigo, ó. Inclinai os vossos ouvidos. Inclinai os vossos ouvidos. É bom assim, ó. Inclina seu ouvido. Amém. Olha o que o Senhor está falando: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi. E o que vai acontecer? Se você inclinar o seu ouvido e ir até o Senhor e ouvi-lo, e a vossa alma viverá.
porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências, aleluia, de Davi. Deus está dizendo que vai enriquecer você espiritualmente. O Senhor está dizendo que vai saciar a tua alma, que você não vai ter mais necessidade de buscar aqui ou ali aquilo que a sua alma necessita, mas você tem que abrir os seus ouvidos, parar, desacelerar. As pessoas vivem aceleradas, não é assim? As pessoas vivem uma vida acelerada. Você acha que Deus vai falar com as pessoas? Não. Conversa com uma pessoa que está acelerada, para você ver. Ela não presta atenção na hora que você está falando. E o dia inteiro é assim, não é? O dia inteiro é assim no mundo. As pessoas falando sobre... Ninguém está prestando atenção em ninguém. Aí Deus vai tentar falar no meio dessa confusão toda. Então, filho, eu tenho esse caminho. A pessoa só pega aquilo que ela quer ouvir. Promessa de Deus aqui, bênção de Deus ali, mas ela não entendeu nada sobre o relacionamento, ela não entendeu nada sobre o evangelho, porque na verdade ela não quer nem parar para ouvir o que Deus tem para dizer, porque o coração dela é um coração de Esaú. Ó, tudo bem, eu te dou um prato de comida aqui, mato a sua fome, eu te alimento, né? Eu sacio a sua fome, se você me der a sua primogenitura. Tá bom, pega logo essa primogenitura aí, eu quero comer porque eu estou morrendo de fome, não estou aguentando mais. E ele foi e deu uma coisa que era tão preciosa, uma coisa que seria tão decisiva na vida dele, por um prato de mentiras. Nem prestou atenção, não se importou. Tá bom, pai, pega aí, assina aí. Pega a pessoa que assina sem ler que assinou. Cheque branco. Uma vez eu dei aula com um empresário e me deu um cheque branco que ele assinou. Eu confio em você. Mas não é para todo mundo que a gente pode fazer isso, né? Ou assinar um contrato sem você ler aquelas letrinhas pequenininhas. Tá gelando, né? Amém? Agora você imagina quantos cristãos hoje, gente, está sendo roubado de tantas bênçãos de Deus. Ô Jesus, eu não quero ser roubado, não. Você quer ser roubado? Não. Eu não quero, não. Quero tudo que Deus tem para mim e para você, eu quero. Você não quer? Amém. Então, para isso nós temos que estar atento. Tem que estar com a sua atenção voltada para aquilo que Deus está falando. Então esse foi o primeiro erro dele. O segundo erro de Esaú é o seguinte: é sempre errado negligenciarmos a provisão espiritual para satisfazer os apetites físicos. Vou repetir aqui. É sempre errado negligenciarmos a provisão espiritual no altar dos apetites físicos, ou para satisfazer os apetites físicos. Você sacrifica aquilo que é espiritual para satisfazer uma coisa que é carnal. Deus não é contra a gente alimentar o nosso corpo, amém? Uma jantinha quentinha, né? Um almoço gostosinho é muito bom. Mas qual foi o erro dele? Esse camarada aqui, eu vou te falar, tinha o olho maior que a barriga. Olha o exagero. Se eu não comer, eu vou morrer. É um homem que está dando toda a prioridade para aquilo que os seus 5 sentidos estão dizendo. É um homem indisciplinado. É uma pessoa indisciplinada. E às vezes é isso que o inimigo coloca no seu caminho, dizendo: não, você tem que fazer, você tem que agora é a sua hora, agora é a hora de você se alegrar, agora é a hora do prazer, agora é a hora da satisfação. Você tem que ficar com ele, não, você tem que sair, você tem que pegar, você tem que, né? Você não pode, você tem que. E aí você olha para você mesmo, você não consegue dizer não para a tua carne. Você não consegue dizer para a tua carne agora não. Tem a hora certa e o momento certo com a pessoa certa, que Deus tem preparado para mim e que eu vou conhecer a pessoa.
não vou queimar etapas na minha vida. Se esse relacionamento não deu certo, é livramento de Deus. Deus está me livrando de um problema que eu não estou vendo, mas Ele me ama tanto e Ele não me deixou me enroscar com uma pessoa atrapalhada e enroscada na sua vida. Você precisa ter esse discernimento. Como diz, chuta que é macumba. Eu estou orando uma pessoa com pessoa ainda, né? Não é? Estou orando muitas pessoas. Então peça a direção de Deus. Não vai achando que necessariamente o não de Deus seja ruim. Irmãos, Deus às vezes diz não para a gente porque Ele tem algo melhor preparado para nós. Amém? Você crê nisso? Deus responde a oração do seu povo. Boa noite, Faustino. Rapaz. Deus responde a oração do seu povo. E a oração de Deus tem 3 respostas. Quais são? Sim. Deus responde a oração do seu povo de 3 maneiras. Talvez. Deus diz para você sim. Não. Deus diz para você não. Ou Deus fala espera. Amém? Amém. Pode ser que você esteja aí no tempo da espera. Deus está te cozinhando aí, ó. Deus está falando, espera, porque tem coisa boa vindo para você aí. Aleluia. Espera, que tem caminhos que você não consegue entender ainda, mas que lá na frente você vai glorificar o meu nome. Glória a Deus. E tem coisas que Deus tira da sua vida e você diz, ai, está doendo, Senhor, eu pensei que eu ia ser feliz com ele, eu pensei que eu ia ser feliz com ela, eu pensei que seria essa porta. Deus está dizendo, você não sabe nada, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz, de vida, e não pensamentos de morte. Você está olhando a vida na perspectiva de uma ruazinha estreita, e Deus tem uma avenida de coisas lindas para fazer na sua vida. Irmãos, eu fico pensando, se Deus tivesse dado aquilo que eu pedi algum tempo atrás, eu estava ferrado, não estaria aqui. Ai, se Deus tivesse dado a fulaninha, ai, se Deus tivesse dado a ciclana. Deus me deu o melhor que tinha a minha esposa. Glória a Deus. Amém? É o melhor. A sua mãe está dizendo que assim seja, por muitos e muitos anos. Entende? Então às vezes a gente está que nem Balaão, batendo no burro ali, batendo na mula. Só que o anjo está na frente da mula. Gente, você já pensou uma mula ter que falar com o homem? Significa que o homem conseguiu ser mais mula do que a mula. Não é? A mula virou para ele e falou, sua mula, vamos inverter os papéis aqui. Não dá para avançar, Deus fechou essa porta. No livro do Apocalipse, a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor Deus é aquele que abre a porta, e a porta que Deus abre, Ninguém fecha. e quando Deus fecha, alguém consegue abrir essa porta? Não. Então aprenda uma coisa, não fica dizendo, eu vou fazer isso com a minha vida, eu vou fazer. Ore a Deus sobre as coisas na sua vida. Não fique tomando decisões baseadas só naquilo que você sente, ou aquilo que está diante dos seus olhos. Coloque Deus nas suas circunstâncias, envolva Deus na sua vida, para que as suas decisões sejam as melhores, que sejam alinhadas com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Aprenda, antes de você ficar falando para os outros o que você vai fazer, dobre o seu joelho e coloque diante de Deus. Glória a Deus. Coloque diante do Senhor, para que fale, Deus, guia o meu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é mais enganoso que todas as coisas, a Bíblia diz. Quantas coisas a gente disse que faria e a gente não fez. Quantas coisas, planos a gente fez para a nossa vida e que a gente quebrou a cara. Como dizia minha mãe, na próxima vez ora melhor, ore mais. Busque a direção de Deus, busque a direção do Senhor, com certeza. Glória a Deus. Busque a direção do Senhor para os seus passos. Amém, Jesus. Esaú concentrou toda a vida dele na barriga, gente. Vocês percebem? O cara concentrou toda a vida dele na fome. Ele concentrou toda a vida dele
numa satisfação física. Você não pode concentrar toda a tua vida num sentimento, jovem. Você não pode apostar todo o seu futuro em cima de uma situação. Você tem que apostar toda a sua vida em Deus. Amém. Deus tem que ser o primeiro relacionamento na tua vida. Aleluia. Deus precisa, a palavra de Deus tem que ser o norte e não os seus sentimentos. Porque tudo que não é Deus pode sair do lugar. O único centro que não sai do centro, que não se move, é Deus. O resto, tudo. A Bíblia diz em Hebreus que tudo será abalado. A única coisa que não pode ser abalado é o reino de Deus. Glória a Deus. E se você está usando o material que Deus usa no reino dele, sua vida não vai ser abalada. Amém. Tudo vai ser abalado. Israel é abalado. O mundo vai ser abalado. A economia é abalado o tempo todo. Nosso país está abalado. Mas se você estiver edificado na rocha que é Cristo, você não vai ser abalado. Glória a Deus. Ainda que você tenha que passar por um momento difícil, mas você não será abalado. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte do Senhor, Monte Sião, que permanece para sempre. Olha o que aconteceu com a vida de Daniel. Foi testado. Todo mundo comeu, o cara comendo legumes. Eu já teria dificuldade. Todo mundo comendo carne e comendo legumes. E o cara vai lá, todo mundo com medo da idolatria, ele vai lá 3 vezes por dia e volta para Jerusalém e adora o Senhor. Fala, esse camarada está adorando um Deus diferente, mas ele tem um compromisso com Deus. Aí, como se não bastasse, jogaram os caras lá na fornalha de fogo. Mas de repente, porque ele estava confiando, porque a sua vida estava dentro do propósito de Deus, ele foi lá para aquela fornalha junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 lá foram lançados, na verdade. E a Bíblia diz o quê? Que um quarto homem apareceu lá com os servos do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como se não tivesse ainda satisfeito, o diabo aumenta a temperatura, joga Daniel numa cova com os leões, morrendo de fome os leões. Mas Daniel está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, o diabo não sente o cheiro de carne, porque tem cheiro do Espírito. E aí o leão não conseguiu comer Daniel, porque Daniel estava cheio do Espírito Santo. E aí o rei disse: Daniel, por acaso você tenha sido poupado? E aí Daniel grita lá de dentro da cova dizendo: Rei, vive para sempre, ó Rei, que Deus encontrou inocência em mim e não permitiu que eu fosse destroçado. E o tempo vai passando. Sabe o que fez a Bíblia? A Bíblia fala que o rei pegou os seus sátrapas, aqueles puxa-saco todo, jogou lá. Eles nem chegaram no chão, os leões já os estraçalharam naquele momento, porque Deus tinha um plano na vida de Daniel. E Daniel não era um homem guiado por aquilo que ele sentia, por aquilo que ele via e pela carne, mas ele era um homem dirigido pelo Espírito. E aí se cumpre aquela palavra na vida de Daniel que está na carta de João: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Os desejos da carne vão passar. O mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses permanecem para sempre. Aleluia. Deus quer te estabelecer e Deus quer fazer você permanecer para sempre. Glória a Deus. Tudo vai passar, mas se você tiver no propósito de Deus, você vai permanecer. Amém. Você vai poder dizer assim: valeu a pena ter passado o extremo, valeu a pena não ter negociado a minha primogenitura por um prato de lentilhas. Ah, você está com fome? Está aqui, ó. Troca pelo prato de... Não, eu troco por outra coisa. Eu te dou 10 cabeças de gado. Eu vou caçar para você amanhã. Mas a herança que Deus me deu, nunca vou colocar no altar da negociação. Nunca vou negociar aquilo que é espiritual, aquilo que é a marca de Deus na minha vida. Não vou abrir mão das promessas e daquilo que Deus é na minha vida, porque Deus vai prover, Ele vai fazer alguma coisa, mas nunca essa teria que ser a atitude dele. Mas não foi a atitude dele. Infelizmente, olha o desprezo desse homem no versículo 34. Jacó deu pão a Esaú e um guisado de lentilhas. E o que diz o texto?
Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você percebeu a sequência do texto? Como é uma sequência fria. É essa a ideia mesmo que o Espírito Santo deu aqui nesse texto. Ele comeu, bebeu, levantou, saiu e foi embora. E esse ato de comer, beber, levantar e sair, Deus viu. É o maior exemplo de que ele desprezou. Comeu, bebeu, levantou, arrotou, limpou a boca e saiu. Como se nada tivesse acontecido. Mas esse ato que Deus está assistindo cada um de nós, essa atitude dele, Deus entendeu como um desprezo. Só uma primogenitura. É só mais um culto que eu vou. É mais uma pregaçãozinha que o pastor está fazendo lá. Não. Num culto como esse, Deus pode decidir a sua vida. Aleluia. Num culto como esse, Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. Nunca despreze estar na presença de Deus. Nunca despreze estar diante da palavra do Senhor. Nesse momento ele agiu pelo instinto dele. Sabe como ele agiu aqui? Como um animal. Diz que tinha um cristão na hora do almoço. Ele estava com um cara da empresa dele. Na hora do almoço, estão comendo num restaurante. Aí o cristão, na hora que o garçom trouxe a comida, ele abaixou a cabeça e falou: Deus, obrigado por esse alimento, obrigado pelo meu trabalho. Fez uma oração agradecendo. Quando ele acabou de comer, o cara, quando ele acabou de orar, o amigo dele já estava com o garfo comendo. E disse assim para ele: você ora para comer? Eu não oro não. Ele falou: meu cachorro também não ora não. Você ora para comer? Ele falou: eu gosto que eu oro. Meu cachorro também, quando eu jogo comida lá, ele não ora também. Por quê? Para que você ora? Ou às vezes a gente até nem para orar. Mas por que eu agradeço? Por que nós agradecemos? Porque nós entendemos que Deus é o autor, que Deus é o dono da vida, que Deus é o que proporciona o alimento, que o Senhor é aquele que proporciona para nós o pão de cada dia. Agora, uma pessoa que não teme a Deus, não vê transcendência na vida, é só química comendo química, é só animal comendo animal. Então Esaú aqui, ele é um animal. Ele não olha a primogenitura dele como uma coisa importante, porque ele está vivendo como um animal. Esaú é um homem natural, e um homem natural vive pelos seus instintos, porque ele não tem a vida de Deus, ele não tem vida espiritual. Mas nós que conhecemos o Senhor, aprendemos um princípio que Jesus usou contra o diabo. Quando o diabo disse para Jesus: transforma pedra em pão, Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. E tem mais uma, diabo, toma mais uma, né? Como é que vocês fazem? Como que vocês fazem assim? Como é que é, Duda? É isso aí. Então olha Jesus fazendo essa pro diabo aí. Vai lá, você vai me ajudar, tá? Aí o diabo diz: não, mas você tem que se alimentar, você está com fome. Aí Jesus diz assim pro diabo: sabe de uma coisa, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diabo, você nunca vai entender o que é ser alimentado pela vida do Espírito. Você nunca vai entender o que é ser um homem espiritual, que é dirigido pela voz do Espírito Santo. Amém? O diabo explicou: não estou entendendo nada. E não vai entender, porque o diabo cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Mas as coisas de Deus são reveladas pelo Espírito de Deus no homem espiritual. Quem está entendendo essa palavra aqui? Amém. Amém? Glória a Deus. Esaú não deu importância à sua herança espiritual. Por último, o que a gente aprende da vida de Esaú aqui? Nós devemos aprender a distinguir entre as nossas necessidades imediatas
e as bênçãos a longo prazo. Essa história nos ensina a discernir, ou distinguir, separar entre as nossas necessidades imediatas das bênçãos a longo prazo. A distinguir entre as nossas necessidades imediatas das bênçãos a longo prazo. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A primogenitura podia matar a fome dele imediata? Não. Ele tinha uma necessidade de comer. Agora, a primogenitura dele seria uma bênção para a vida toda dele? Sim, Sim. Então o que ele fez? Ele sacrificou aquilo que era de longo prazo por uma coisa imediata. Ele poderia ter resolvido de uma outra forma. Só que o homem carnal, o crente carnal, para ele, o mais importante é o agora. É o momento, é o imediato. Do que esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Esaú é um homem guiado pelo seu impulso. E quando você é dirigido por impulso, você não pensa nas consequências. Porque a gratificação é agora que eu quero. Às vezes a pressão do momento, a fome do momento, o que ela faz? Ela distorce. Olha o que o cara diz: estou a ponto de morrer. A mãe dele podia falar: não, você não vai morrer não, filho. Ninguém morre um dia de fome não. Vai lá na África, vê quantos dias você fica sem comer. Ninguém morre. E tem outra, ele está sem uma refeição. Não significa que ele está o dia inteiro sem comer. Ele está sem uma refeição. Mas ele quer a satisfação imediata. E é isso que o pecado propõe para mim e para você. Curte agora, transe agora, use droga agora, não se preocupe com as consequências. Mas Deus nessa noite diz para você: será que você pode sacrificar aquilo que é uma satisfação imediata? Porque ali na frente eu tenho planos muito melhores para a sua vida, que vai valer a pena, que você vai olhar para trás e vai dizer, e você vai ver que vale a pena. O diabo é o que inventou o imediatismo, foi o diabo. Curta e faça tudo agora. Vá, se entregue de cabeça agora. Pode ver que a tentação do diabo é sempre imediata. Transforme pedras em pães. Agora. Jesus falou: não. Enquanto eu não ouvir aqui a voz do Pai dizendo faça, eu não vou fazer. Porque o filho não faz nada de si mesmo, mas ele só faz aquilo que ele ouviu o Pai dizer e aquilo que ele viu o Pai fazer. Amém. Então Jesus deu um passo para trás e disse: não, enquanto eu não tiver clareza, eu não vou tomar decisões. Enquanto eu não ouvir Deus falar comigo, eu não vou fazer. Por isso que o livro de Tiago diz, né, daquelas pessoas que fazem planos e diz: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. A Bíblia não está dizendo que você não pode fazer planos para amanhã, mas ele diz o seguinte: se Deus quiser, eu farei tal coisa e eu irei a tal lugar. Significa, coloque os seus projetos diante do Senhor, amém? Não é errado ter projetos, mas é importante que você coloque os seus projetos diante do Senhor. Amém. E quando a situação vir na tua vida, você tem que analisar: isso pode esperar? Isso pode... Posso esperar para depois? O diabo vai sempre dizer que agora é a hora, você tem que fazer tudo agora. Deus às vezes vai dizer: sacrifique o presente. É ruim, talvez ficar sozinho. Você não podia ficar com aquele menino lá. Enquanto não chega o que Deus quer, a gente vai dando uns beijos aqui e tal, não sei o que. E Deus fala: não, não é assim. Espera no Senhor. Espera no Senhor.
Eu quero terminar essa mensagem agora com o texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus nunca mais será o mesmo, hein? Olha que interessante, Hebreus 12, 16, 17. Você vê a repercussão da vida desse cara? A vida dele veio para o Novo Testamento, a história dele. Hebreus 12, 16, 17. Ouça o que diz a palavra. E ninguém seja fornicador ou profano. Lembra do profano? Fora do templo, mundano. Ninguém seja profano como Esaú. Hebreus 12, 16. Vou ler de novo. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição, o que ele fez? Vendeu o seu direito de primogenitura. E aí continua o texto dizendo: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, o que aconteceu? Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele chorou, ele correu atrás, ele foi, e a Bíblia diz que, porque ele desprezou, ainda em lágrimas, Deus não deu a ele aquilo que ele desejava. Amém? Então Esaú é um homem na Bíblia que é um exemplo de alguém que é driven, né, como a gente fala em inglês, que é dirigido pelos apetites da sua carne, que é guiado pelos seus sentimentos. Posso dizer uma coisa para você para terminar esse culto? Aquilo que você não controla vai acabar te controlando. Aquilo que nós não dominamos acabará nos dominando. Então, o que tem nos controlado? Se for a carne, ela é quem vai ser senhor da nossa vida. Se for o Espírito de Deus, nós teremos vitória sobre ela. Então, que nós possamos nessa noite, glória a Deus, dar lugar ao Espírito Santo. Então, nessa noite, fala para Deus, fala: Senhor, até hoje eu fui uma pessoa guiada pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo meu tesão, pela minha vontade, pelo meu apetite, seja o que for, dá o nome que você quiser aí, mas eu quero hoje aprender, Senhor, a sacrificar o imediato pelas bênçãos que o Senhor tem guardado para mim ali na frente, e eu viverei, e eu experimentarei aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra, porque nessa noite é uma noite especial, é uma noite que o Senhor está colocando diante de nós um trilho. Assim diz o Senhor: eu coloco diante de vocês um trilho, uma avenida, e nesse trilho eu tenho os meus propósitos, os meus decretos para a sua vida, igreja. Se vocês atentarem à voz do meu Espírito, se vocês atentarem à minha palavra, vocês viverão uma qualidade de vida que muitos não estão vivendo. Mas estejam com seus ouvidos atentos à voz do Espírito, assim diz o Senhor. Se vocês ouvirem a minha palavra, vocês comerão o melhor dessa terra, vocês desfrutarão das grandes bênçãos que eu tenho para a vida de vocês. E hoje o Senhor coloca diante de nós um caminho de santidade, um caminho de verdade, um caminho onde os nossos ouvidos, o nosso coração estarão atentos àquilo que o Espírito Santo quer fazer através de cada um de nós. Por isso nós queremos nos curvar nessa noite. Será que você pode se ajoelhar aí onde você está? Vamos ajoelhar agora e vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus, para que seja nessa noite mortificada a nossa carne, mortificados os desejos
da velha criatura, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Pai amado, nós queremos dizer que existe uma luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Mas eu quero pedir, Senhor Deus, que nessa noite seja decisivo. Nós estamos, ó Deus, te pedindo nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus, a renúncia da carne, a renúncia, Senhor Deus, do pecado, a renúncia, Senhor, daquilo que milita contra o Espírito, Senhor. Pai, na nossa pequenez nós estamos dizendo: não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a sua vontade, Senhor. Queremos negar o nosso eu, queremos negar, ó Deus, esses pratos de lentilhas, esses guisados que vêm para tomar e assumir o controle de todas as coisas da nossa vida, Pai. Queremos rejeitar, não pela força da nossa carne, mas pela força do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos dizer não para os banquetes do diabo. Queremos dizer não, porque nós queremos dizer como Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Queremos viver por esse princípio de que estamos alimentados, que o nosso espírito está alimentado. Senhor Deus, queremos dizer para o nosso homem interior, para a nossa carne: aquieta-te, ó carne, porque nós não seremos alimentados pela nossa carne, mas seremos alimentados pelo Senhor. Será que nessa noite você pode dizer isso? Deus, eu entro num compromisso, eu entro numa santidade, eu entro, Senhor Deus, numa vida contigo de renúncia, Deus amado, onde eu quero somente a sua vontade. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia, Jesus. Vai valer a pena. Vai valer. Ó Senhor, dizendo para você nessa noite: vai valer a pena, meu filho, minha filha, porque sou eu que vou abrir o mar diante dos seus pés. Sou eu que vou dar ordem aos anjos para que te alimente, porque a Bíblia diz que Jesus, depois de que ele foi tentado, vieram os anjos e o serviram. Deus vai enviar anjos, Deus vai abrir situações inusitadas, mas ele vai vir de encontro às necessidades dos seus servos. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu creio, Deus, eu creio quão certa é a tua palavra, tanto quanto verdadeira é a tua palavra, as tuas promessas não vai caindo por terra, Senhor. O Senhor é o que vai abrir portas, seja no consulado, seja nas nações, aonde o Senhor quiser nos plantar, vai acontecer. Quando é a sua vontade, Senhor Deus, tem que acontecer. O mundo, o governo, as autoridades tem que se curvar diante do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Deus está ouvindo a tua oração, jovem. Deus está ouvindo a sua oração aí onde você está agora. Aleluia. Colocar as mãos sobre os jovens agora. Vamos ministrar um novo tempo de Deus, um novo tempo, um novo compromisso de Deus em santidade, em justiça, em retidão, Senhor Deus. Guarda
as tuas filhas, Senhor Deus. Vem nessa noite, Senhor Deus, e começa algo novo neste ministério. Começa algo novo, Senhor Deus, na vida dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus do pacto, Tu és o Deus da aliança, Tu és o Deus que faz coisas novas, inauditas e ainda não vivenciadas. Eu te peço nessa noite que seja uma noite decisiva, Espírito Santo de Deus, seja uma noite decisiva nesse ministério, seja uma noite, Deus, decisiva em todas as nossas vidas aqui, ó Pai. Nós ministramos nessa noite a palavra do Deus vivo, a palavra eterna do Senhor. Em nome do Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, e cumpre os teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, estabelece os teus planos, ó Deus. Pai querido, eu quero agora abençoar a vida da minha esposa. Quero repreender todas as setas, todas as palavras do inimigo. Que o Senhor estabeleça, que o Senhor plante todos os dias ela na tua presença. Como ela tem sido uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, que cada dia mais ela resplandeça na tua presença, Senhor. Sobre a minha vida eu te peço, Deus, que nós venhamos resplandecer, que aqueles que estão nos assistindo também, que a glória de Deus se manifeste na sua vida, que a unção do eterno e os propósitos eternos de Deus aconteçam. Em nome de Jesus, levanta, jovem, e louve o Senhor, porque Deus está neste lugar, porque Deus está neste lugar. Porque nós seremos uma geração forte, seremos uma geração forte, que glorifica e que exalta o nome do eterno Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí a geração que Deus vai fazer a diferença no mundo. Olha você lá, ó. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Porque Deus está levantando um povo que vai glorificar o nome dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz aí da graça do Senhor, em nome de Jesus. Manda um abraço lá, igreja, para todo mundo.